Exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bênçãos para você nesse dia. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de vida que Ele nos concede. Possamos ver esse dia da melhor forma, buscando e praticando sempre a vontade do Pai. Hoje é dia 31 de outubro e nós estamos na 30ª semana do tempo comum. Vamos então rezar a oração da coleta, nos dispondo para esse momento orante com o Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a leitura que a liturgia hoje nos propõe está em Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, uma das principais polêmicas que atravessam o ministério de Jesus é justamente em torno da interpretação da lei do sábado. O sábado era o dia por excelência do descanso, do culto na lei judaica. Porém, esse dia que deveria ser um dia dedicado à alegria, ao descanso, ao louvor do Senhor, se tornou, com o passar do tempo, um grande fardo para aqueles que buscavam observar a lei do sábado. Porque nada se podia fazer no sábado. Haviam leis, havia uma legislação muito restrita daquilo que se podia ou não fazer, até mesmo a quantidade de passos que se podia dar em dia de sábado. Jesus, que entende a lei como um instrumento que Deus deu ao povo para que pudesse potencializar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, em vista daquilo que Deus esperava desse mesmo povo, Jesus então não hesita em curar, não hesita em libertar as pessoas que se apresentam diante dele. E isso causa uma grande irritação e uma grande desavença em relação às autoridades religiosas de Israel. Porque Jesus como que se coloca acima do culto, acima da lei. Eles viam em Jesus apenas um homem qualquer, que jamais poderia se arrogar desse poder, desse lugar. Não tem o coração aberto para perceber em Jesus o enviado do Pai. Por isso não conseguem suportar esta posição de Jesus de intérprete da lei e querem, por isso, eliminá-lo. Jesus, então, hoje no texto que nós escutamos, realiza a cura desse homem hidrópico e ele, então, depois pergunta aos seus interlocutores se algum de vós tem um filho ou tem um boi que caiu no poço no dia de sábado, não se adianta para ir lá e resgatar o filho ou o animal que caiu? Pois bem, o Filho do Homem não pode fazer também um milagre, uma libertação, devolver a vida a alguém em dia de sábado? Mas diz que os seus interlocutores foram incapazes de responder. Tamanho era o fechamento do seu coração, tamanho era o apego à lei. Não entenderam que a lei está a serviço da promoção da vida e da salvação. Meus irmãos, nós também muitas vezes podemos viver petrificados.
Nós podemos viver uma religião de formalidade, uma religião baseada no mero cumprimento ritualístico dos mandamentos, dos ofícios, das celebrações que temos que participar, mas sem que isso seja feito com espírito de liberdade, com a liberdade dos filhos e filhas de Deus que nós recebemos desde o nosso batismo. Se tem algo que Deus quer de nós, como seus filhos, é que sejamos livres, é que podemos andar de cabeça erguida, sem estarmos assujeitados a nada, a nenhum poder deste mundo. E muito menos que nós nos coloquemos no lugar de escravizadores dos nossos irmãos e irmãs. Ao contrário, devemos trabalhar pela libertação daqueles que estão aprisionados por tantas coisas que atravancam, que dificultam a vida. Não peçamos ao Senhor que abra a nossa mente, dilate sempre a nossa reflexão, o nosso coração, para que a gente entenda que tudo aquilo que nós temos, que a religião nos possibilita, é sempre para o nosso crescimento, mas nunca pode ser absolutizado, né? Os instrumentais que Deus nos deu são para que a gente possa evoluir, possa crescer, mas não podem ser petrificados. A salvação não está neles, mas está justamente nessa liberdade interior de fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe você, te conceda um santo dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.